E se eu te dissesse que tudo o que você vê, toca, sente e vive não é real? Não é filosofia, não é religião, é ciência? Nos anos 80, um dos maiores neurocientistas do mundo provou matematicamente que vivemos numa espécie de simulação, uma estrutura de informação que ele chamou de campo sintérgico, que é basicamente a matriz que conhecemos nos filmes. Ele descobriu como tudo funciona, como a mente cria a matéria e como podemos mudar a realidade apenas com a consciência. Mas antes que ele pudesse contar tudo para o mundo, ele desapareceu. Simplesmente sumiu. E ninguém nunca mais ouviu falar dele. Hoje deixa de contar a história de Jacobo Greenberg, o homem que desvendou o código do universo. Jacobo Greenberg Zilberbaum era doutor em psicologia e neurofisiologia pela Universidade Nacional Autônoma do México. Um gênio, respeitado por todos, mas com uma missão pessoal: entender o que é a realidade de verdade. Tudo começou quando ele era jovem e perdeu a mãe para um tumor. Ele queria entender onde ela foi, o que é viver, o que é morrer. Ele passou mais de 20 anos estudando o cérebro humano, as leis da física e fenômenos que a ciência ignorava. Até que ele chegou a uma conclusão chocante, que publicou em 14 livros e artigos científicos. A matéria não existe como coisa sólida. Tudo o que vemos, tocamos e sentimos são apenas ondas de energia e informação. Existe um campo único, inteligente, que contém tudo o que existe: passado, presente, futuro, objetos, pessoas, pensamentos. Ele chamou isso de campo sintérgico. E o nosso cérebro? Ele não cria a realidade, ele decodifica a realidade. É como se fosse um chip de celular. Ele pega o sinal que está no ar e transforma em imagem e som. O cérebro pega essa informação que está no campo universal e transforma em árvore, carro, pessoa, tempo, espaço. Ou seja, o mundo que você vê é uma projeção da sua mente, lendo um código que está fora de você. Nós todos estamos conectados nesse mesmo campo. É por isso que sentimos quando alguém está pensando na gente, ou quando temos um pressentimento. E ele não ficou só na teoria. Jacobo estudou durante anos uma mulher chamada Pachita, uma senhora simples que fazia coisas que pareciam impossíveis. Ela fazia cirurgias sem bisturi, abria o corpo das pessoas com as mãos, removia tumores, costurava órgãos e não deixava cicatriz nenhuma. Jacobo filmou, fotografou, analisou tudo cientificamente, e ele descobriu como ela fazia. Ela não mudava o corpo da pessoa, ela mudava o código da realidade. Como ele mesmo escreveu, se a realidade é informação, então basta mudar a informação para mudar a realidade. Patita simplesmente mudava o que o cérebro dela e o cérebro do paciente estavam decodificando. O que para nós parece físico, para quem entende o código, é apenas dados. Se você muda os dados, o resultado muda. Ele provou: nós somos os criadores da nossa própria realidade, mas fomos programados para esquecer disso. Vivemos como dentro de um sonho, achando que as coisas apenas são assim, mas na verdade tudo pode ser diferente. Em 1994, Jacobo estava no auge. Ele tinha desenvolvido uma fórmula matemática final, uma equação que provava tudo isso, que poderia ensinar qualquer pessoa a entender como funciona a simulação. Ele ia lançar um livro que mudaria a história da humanidade, explicando como sair desse sonho e evoluir de verdade. Mas em 8 de dezembro de 1994, Jacobo saiu de casa cedo, deixou tudo arrumado, documentos, dinheiro, roupas. Disse que ia ao laboratório da universidade trabalhar. Ele nunca chegou lá. E nunca mais foi visto. Não houve acidente, não houve roubo, não houve corpo, não houve pista. A polícia investigou anos, familiares, amigos, universidade. Nada. Todas as suas anotações, os rascunhos da fórmula final, os registros dos experimentos, simplesmente desapareceram junto com ele. O caso foi arquivado como desaparecimento sem solução. Mas quem estudou sua vida sabe, não foi um acidente. Existem três teorias principais. 1. A teoria do silenciamento. Ele descobriu algo perigoso. Se as pessoas soubessem que podem mudar a própria vida, que não precisam de governo, de dinheiro, de sistemas, todo o controle do mundo acabaria.
Dizem que ele foi calado por quem comanda essa estrutura. 2. A teoria da transcendência. Essa é a mais incrível, e é o que ele mesmo escreveu em seus livros. Quando você domina o código, não precisa mais do corpo físico. Você pode mudar de frequência. 3. A teoria da censura. Tudo o que ele descobriu foi escondido. O que temos hoje são só pedaços. A ciência oficial tenta ignorar seu nome até hoje, porque ele provou que o que achamos que é ciência é só uma parte pequena da verdade. Jacobo Greenberg deixou uma mensagem que ficou para nós: você não é um espectador da realidade, você é um co-criador dela. Aqui no canal Deixa Te Contar, eu trago sempre histórias assim, mistérios, casos reais, segredos da mente e da realidade que ninguém te conta. Se inscreva para mais relatos.